revisão hoje, dia 5 de outubro, mais um dia maravigold, só que não. Primeiro candle do dia aqui do dólar, um candle de indecisão, candle de rejeição, gap de alta, testou região de topo aqui já, uma região de resistência importante, uma máxima importante, não é qualquer máxima, é uma máxima de muito tempo que não pegava. E aí já no primeiro candle não chegou a renovar, porém fez como se fosse troca de polaridade com essa região aqui, desse topo do dia anterior aqui, e voltou e praticamente beliscou a região de máxima, chegando a renovar, mas acabou sendo um rompimento falso e voltou e fez esse pullback aqui na 9, um candle 7 muito forte, não é gatilho de compra. Para pensar aqui numa fraqueza da média 9, eu não vejo na minha visão um bom candle gatilho pelo 2 minutos. E aí a média 20 estava recente para criar uma tendência, por isso que eu acho que ela foi ignorada muito fácil aqui. E já foi lá nessa região de fechamento de gap, travou nessa região de fechamento de gap, ficou andando meio de lado. E aqui deu aí o ajuste cravado. Ajuste com média de 200, muito importante. Média de 200, a inclinação dela ainda está muito relevante. A gente vê como que ela está determinante para o movimento ainda de alta. Eu não vejo esse 21 como gatilho. A gente não tem aqui, começando a trap zone também, e a gente não tem um pullback ideal para a gente operar nesse candle aqui. E aí o preço passou para cima da 9, da 29 e aí subiu. 31 não vejo como gatilho de possibilidade da tendência da média de 20 ter virado para cima, porque as médias não estavam em relevância aqui já desde o dia anterior. Basicamente está subindo como se fosse em canal. Chegou na região lá do topo, renovou máxima de novo, acabou fazendo um pullback bem agressivo na média 9, na média 20, a gente não entra nesses candles de compra. Renovou o topo de novo e a gente vê aqui uma trava numa LT, uma região de uma LT bem interessante, que travando bem forte, e volta. Médias ainda seguiam sem tendência, e sinceramente não vejo nada. O que eu posso refletir desse dia aqui no dólar hoje, as médias sem tendência, figura, eu não vejo uma figura interessante se analisar. Formou um topo duplo, formou um topo duplo, mas até price action aqui a pessoa teria tomado no cozinho por pensar em troca de polaridade, porque voltou muito forte. Ficou de lado aqui, andando de lado, e finalizou tocando na região da média de 200 de novo. Eu não vi nenhuma sequência forte de compra assim tão relevante, não vi nenhuma. Nem essa aqui sinceramente, bem pequeno. Essa LT aqui, ela tá bem forte, e essa LT aqui de baixo não foi testada, desses dois fundos aqui. Se eu considerasse uma outra LT, eu poderia considerar uma LT mais do meio desse canal maior. Poderia considerar, deixa eu ver como que eu posso ajeitar aqui. Posso considerar dessa sim. Pode ser que esteja travando no início do dia e travando no final do dia. Como se fosse meio desse canal. Mas que nós estamos num grande canal, que isso aqui é uma região de deriva, se for olhar pelo macro. E aí hoje, aqui no estudo, né, a gente vê que foi mais um dia de alta. Um dia de alta por ter renovado o máximo, mas não que foi um dia assim claro e bonito de tendência. Não foi uma tendência de alta, pelo contrário, ficou travado. Então eu vou desenhar aqui em relação aos 60 minutos uma LT superior, porque já está começando a fazer uma deriva. E a média de 20 dos 60, que é a média de 200 dos 5, ela vai ser relevante para quebrar essa tendência. Então eu estou marcando essas duas regiões, que pelos 5 minutos vai ser isso aqui, a gente vê que está afunilando. E vamos ver se amanhã se vai afunilar mais nessa região e uma hora vai explodir, porque a ideia do afunilamento é que quanto mais se aproxima, mais indica que uma hora vai pegar para alguma direção, ou para cima ou para baixo, a tendência está próxima. E aí então no macro, 60 minutos, não esqueçam dessa região aqui, que eu acabei de marcar, oficial aqui. Olhando pelo diário, ainda praticamente o candle de hoje foi bem irrisório, um dojizinho. Um doji em região de topo muito relevante, desde lá do semanal. E amanhã é o último pregão da semana. E amanhã finaliza com pregou ainda. Então, pode ser que o preço esteja derivando para pegar algum movimento bem forte. Lembrando que nós estamos em região de canal de Keltner pelo 60. Não é interessante essa região do canal de Keltner pelo 60. Quanto maior o tempo gráfico, mais forte o canal de Keltner. Semanal está se aproximando de IFR, que avisa se está em sobrecompra. E aqui já é um alerta, né? Não é uma região mais interessante pensar em compra. Pegando a retração desse topo com esse fundo, nós estamos na próxima aqui praticamente do 61 de retração. Então tem motivos gráficos para começar uma correção,
Vamos ver se vai ser amanhã, porque tá complicado de analisar. Se eu for pegar desse pivô aqui, mínimo e máximo, 161 já foi cravado, tá travando esse 161. E aí, o mais importante amanhã vai ser essa LT. Eu não vejo 9, 20, 50 nem 80 relevante. Vai ser as duas LTs. Rompeu para cima, rompeu essa LT, pode pensar em movimentos de compra. Só que no macro não tá interessante porque está esticado. Eu prefiro aqui movimentos de quebra da 200, só pensar em movimentos de venda. Tem bastante liquidez nesse fundo aqui. É um fundo bem interessante. Bastante liquidez que eu também vou marcar aqui uma região como se fosse um suporte. Interessante, não é qualquer suporte, é um suporte bem forte. Então, tenho marcado. E aí também que vai ser uma quebra bem interessante. Deixa eu ver a distância de pontos que tá dali. Pouco pontos, se for pensar, 40 pontos é pouca coisa. E deixa eu ver que eu tinha que ressaltar do dólar. O dólar praticamente por enquanto é isso. Essa questão da média 200, que é a 20 dos 60, ela tava de uma forma inclinada mais reta aqui nesses dias anteriores. E aí, a partir de hoje, ela começou a perder uma curva, ela começou a ter uma curvatura diferente, ela começou a ficar mais reta. Ficando mais reta, quer dizer que ela não está demonstrando tanta força. Então, pode ser que talvez amanhã a gente veja o teste dessa média 200, mas o pre-roll pode acontecer de tudo, né? E a revisão aqui do índice hoje, primeiro candle do dia é um candle de força vendedora e não teve gap. Por não ter gap, praticamente as médias estavam sem tendência. Eu comentei ontem que abrindo nessa região aqui, a gente está no meio de topo que teve lá em cima. Pera aí. Aqui. Voltando aqui que eu estava falando, então, o índice, primeiro candle de força vendedora, não tinha gap. Aí eu comentei que se abrisse nessa região, falei ontem no estudo para hoje, a gente está no meio aqui desse topo, desse fundo. E as médias sem tendência. O preço, basicamente, então, com as médias sem tendência, o movimento que faz aqui inicialmente não são as médias praticamente. É o movimento do preço normal. Caiu, chegou nessa região de fundo, que é uma região do fundo da lateralidade, é a região. E aí simplesmente subiu muito forte, fez um respiro antes de romper a máxima. Um respiro antes de romper a máxima e voltou a subir. Chegou a cravar aqui a região do ajuste, mas fez mais um respiro e voltou a subir. Nós estávamos na região da média de 200. E aí na região da média de 200 nós tínhamos um topo aqui importante antes para ser rompido. E foi rompido, pegou a liquidez desse topo. E depois era esse. E aí o preço simplesmente faz um pullback na 9, que eu não vejo como gatilho. Porque aqui nós estávamos bem distante da média 20, né? O candle também não é daqueles melhores. E agora eu não tô lembrando um outro motivo aqui, deixa eu ver o que era, região da média 200, que é também uma coisa que impede a operação, infelizmente. E por isso a gente evitaria talvez um stop, porque só teria pego uma parcial e teria voltado tudo. E o que acontece? O preço buscou a região desse topo, pegou liquidez. E fez um candle de rompimento, só que não é um candle bom de rompimento com essa rejeição, acaba sendo às vezes um rompimento falso. Não dá pra pensar aqui em reversão, deixa eu ver se tinha. Eu acho que agora eu tô olhando aqui, deixa eu ver pelo 2 minutos. Se for olhar esses 2 minutos aqui, este candle, cara, agora que eu tô vendo, hein? Deu uma reversão aqui no topo. Com candle gatilho pelo 2 minutos. Nem vi que o LS estava ativo nessa hora. Nem vi. Aí voltando aqui então, sim, foi gatilho aqui, parcial obrigatória na 9, parcial na 20, e aí depois retração, só que aí a retração, praticamente essa queda cagou para retração e saiu rompendo, foi tudo. E chegou nessa região de fundo e nem deu respiro, só rompeu, pegou liquidez de fundo de lateralidade, chegou de forma esticada aqui no fundo e deu mais uma outra operação de contra-tendência, porque se eu marcar do primeiro candle para baixo é 161, se houver variação é região de 0,5% de baixa. E nós tínhamos aqui candle de absorção, então mais uma operação, estava fazendo backtest de um operacional e não olhei. Quando a queridinha Amanda falou, já estava na formação do 39. Aí fez o pullback na média 9, 40, aqui, deixa eu arrastar. Não é gatilho, preciso nem comentar, né, da média 20. Faz o teste de novo na média 20, média 9. E dá esse aqui no 42, não é aqui no gatilho, e tá no da 20. Aí vem a questão que hoje minha cabeça tava muito ruim mesmo. Que vou até, talvez hoje vai começar essa aula de um operacional aqui de contra-tendência que a gente chegou a fazer.
E é muito importante que o gatilho falso de venda antes não tenha a média 9 longe da 20, porque é óbvio que vai ser falso porque está longe da 20. Precisa ter a 20 próxima para poder ser um operacional aqui bom. E aí o que eu fiz? Não reparei essa questão nem lembrei dessa questão da longe da 20 e entrei neste candle aqui 108 no stop. Pode ser uns ticks abaixo, coloquei uns ticks abaixo, era para fazer posição na 20. E claro que tinha risco retorno, porque ela estava bem longe, né? Só que aí pegou meu stop, nesse 45 eu tinha deixado um pouco antes, porque eu lembro que foi estopada no 45. E ficou simplesmente travado. E detalhe, o 45, ele não foi candle gatilho, porque ele nem acionou, infelizmente. E aqui tem a questão que não tem risco retorno para a região de fundo também, que era importante esse fundo. Não é qualquer fundo, é um fundo macro. E aí, o preço ficou andando, testou a 20, não deu gatilho de venda, a gente não entra em 52. Passou para cima da 20, passou para baixo da 20, então 9 e 20 estão fracas, eu não posso considerar elas. Então, gatilho falso de venda, nós não temos aqui média 9 e 20 em relevância, fracas. Voltou para cima da 9 e da 20, e aí é muito recente para considerar que a média 50 está começando a criar tendência. E a 80 também. Basicamente, o preço testa esse topo aqui, mas como que eu vou considerar, por exemplo, 78 como gatilho, se 9 e 20 está cruzando para cima, para baixo, para cima, para baixo? Não é aqui uma tendência ainda da média 50 de 80. E se fosse, não reagiu. Mas, de qualquer modo, 9,20 sem tendência. Se eu pensar em compra, tem que ter as duas menores em tendência e não tinha. Começou a criar quando rompeu essa máxima. Opa! Quando rompeu essa máxima aqui. Rompeu a máxima, não fez pullback da máxima e simplesmente chegou de forma esticada aqui. Posso pensar em reversão? LS estava até ativo, mas não tem gatilho para pensar em reversão. Gatilho, se eu for olhar pelo 2 minutos, 216 já está atrasado para querer cair. E aí, o preço chega na média 20, não é gatilho de compra. Deixa eu até analisar isso aqui. Ah, não, pelos critérios, os 4 critérios lá, a gente vê que esse candle anterior foi bem grande, né? Então, não é 92 gatilho. Simplesmente chega na região da 200 de novo e finaliza o dia aqui, em região da média 200, formando como se fosse um canal. No dia teve essa sequência bem forte de venda, travado em caixote, teve gatilho aqui embaixo, agora analisando, teve esse aqui em cima também. E aí, basicamente é isso aqui do índice hoje. Quem hoje, mais uma vez, mandou no preço? A gente teve aqui o movimento do início do dia, que foi às 9h15 até 9h43, que foi mais ou menos essa queda aqui. Quem carregou? UBS. A partir de 9h50, que foi exatamente nesse fundo aqui, até 11 horas, que foi aquele topo, e o UBS comprou. Ela fez um movimento de compra. De 11h10 até meio-dia ela vendeu, então 11 horas até meio-dia ela vendeu. Quando ela parou de vender, o mercado ficou de lado. Quando ela resolveu atuar de novo, que foi quase 16 horas da tarde, vamos ver que hora que foi. Foi aqui, mas ela já não conseguiu atuar tanto assim. Mas no início do dia ela praticamente mandou muito aqui no movimento do dia. Hoje foi uma situação bem interessante porque os DIs não estavam tão positivos. A gente finalizou com IFNC, Vale Petro positiva. Então, no geral, hoje o índice futuro ele fechou aqui quase no zero e o Ibov 0,30, não muito em queda assim. E basicamente, por mais que tenha tido um movimento bem forte de alta e outro de queda, fechou no zero. Então é como se não tivesse feito praticamente nada hoje. E lembrando que amanhã tem notícia importante que é o payroll. Então talvez a gente não teve um fechamento com tendência mesmo, porque o mercado está aguardando. Aqui que eu esqueci de abrir. Então, amanhã, 9h30, tem ganho médio por hora, relatório de emprego payroll, taxa de desemprego ao mesmo tempo. Então, 3 notícias importantes que saem imediatamente 9h30. Depois, acho que não tem mais nada tão relevante assim. Então, amanhã, basicamente, está girando em torno do payroll, que é a notícia mais importante da semana que teve aí, né? E aí, se a gente for olhar o movimento que aconteceu lá fora, não foi somente aqui que teve um mercado neutro. Então, EWZ, com a Ibov negociado em dólar, fechou em doji. O S&P fechou em doji, esse vermelho aqui. O DXY teve uma queda expressiva hoje de novo, mas infelizmente nós não tivemos um dólar em queda hoje. E lá tá quase rompendo a média de 9.
Então, tá esticado e espero que venha corrigir, porque já tá na hora, né? Com o canal que vem lá desde julho. Outra coisa que eu preciso ressaltar é que o petróleo continua caindo, mas a vantagem é que a Petro hoje respirou, ela tinha caído bastante ontem, mas continua caindo. E era esperado esse movimento aqui. Próxima região de defesa é esse fundo aqui, ó. Já a Vale, ela ainda não está sofrendo interferência do minério de ferro, porque a China ainda está de férias e vai voltar na segunda-feira. Os juros americanos da Treasuries aqui, nós tivemos uma correção hoje de novo, que é muito bom, mas o mercado não teve aquela tendência, aquela correção, porque é basicamente cair de paraquedas e subir de escada. Demora. Uma coisa que eu acho que é relevante ressaltar é que, por mais que o índice esteja caindo muito esses últimos dias, o estrangeiro segue comprando. Ele não para. Ele aumentou a mão semana passada, ele aumentou a mão ontem e continua com mais de 300 mil contratos na compra. O estrangeiro comprado. Ele não deixa o preço cair com tendência boa em tempo gráfico maior. Ele está seguindo comprando ainda o Ibov. Então, ter atenção em relação a isso. Já de estudo aqui semanal que eu preciso ressaltar para amanhã. Nós temos aqui, deixa eu olhar os 60 minutos. Opa, tirar isso aqui. 60 minutos eu comentei da média 20, né, que ela era bem relevante para romper, para o preço poder corrigir. Hoje a gente viu uma agressão muito forte com um candle bem forte de venda. Não tá formando uma figura muito visível aqui, é uma região bem estranha. Ainda falo que precisa romper a média 20 para poder ter uma tendência melhor. É região da média 200 do diário, não é apenas isso, porque do Ibov, e é importante isso aqui, é o encontro das duas LTs. Um dos motivos para aquela venda do pullback de lado hoje, lá na média 9, ser tão perigosa. A gente pensar numa venda no encontro de duas LTs de alargamento aqui do Ibov. Uma região que tende a ter presença compradora. Amanhã vai ser a confirmação disso. Então, tenha atenção amanhã, notícia. Vai ser bem relevante para ditar o movimento do fim do dia. Até porque, desde segunda-feira, deixa eu ver que dia que foi segunda-feira, dia 2, nós tivemos aqui queda, só queda. Então, será que amanhã será dia de realização? Seria bem interessante ter realização amanhã. Essa questão de estrangeiros seguir comprando, ela é bem relevante porque o preço acaba renovando o mínimo aqui hoje de novo. E para eles, quanto mais o preço cai, se eles querem comprar, é melhor para o preço médio. Então eles estão comprando cada vez que cai. Melhora o preço médio. Até quando que eles vão ficar fazendo isso? Será que eles vão aguentar muito tempo? Eis a questão. Outra coisa que é interessante ressaltar. Deixa eu olhar o dólar. Parece que o dólar está querendo formar um topo arredondado aqui nos 5 minutos, já começando a indicar um topo arredondado aos poucos, junto com também dá para ver pela média 200 aqui. Topo arredondado, a quem conhece, já falei dele, é um tipo de figura que é bem chata, porque no meio do topo os pivôs são ruins, não é bem uma tendência, ele vai afunilando, vai subindo aos pouquinhos, vai reduzindo, formando topos menores. Então, bem chatinho isso. Então, hoje foi um dia até morno, sem muita coisa polêmica, um dia que ficou travado, era normal de ficar, porque amanhã tem notícia então importante. Vamos ver como que vai ser o resultado da notícia importante amanhã, lembrando que por ter inflação nos Estados Unidos e uma possível recessão, é interessante que este resultado venha igual ou menor, ou seja, menos empregos ofertados. E que este ganho médio por hora venha igual ou menor, ou seja, as pessoas estão recebendo menos. Ah, que horrível falar isso, mas a situação atual para ver índice subindo é nesse caso aqui. E taxa de desemprego tem que vir baixa ou igual, porque se tem taxa, deixa eu raciocinar, desemprego, se vier muito alto, quer dizer que tem muita gente, quer dizer, desculpa revertendo o que eu falei, isso aqui é a única coisa que é contrária. Essas duas aqui, se vier igual ou abaixo é bom, mas essa aqui, se vier maior, igual ou maior, é favorável, porque se vier maior, quer dizer que tem mais gente desempregada. Se tem mais gente desempregada, quer dizer o quê? Menos pessoas recebendo, menos dinheiro circulando, a inflação pode ser mais controlada e sem precisar aumentar tanto os juros assim a longo prazo. Aí se vier uma boa, é outra ruim. Aí tem que fazer o cálculo. Duas boas e uma ruim, pode ser que favoreça em relação às duas boas aqui.
e essa aqui não. Mas depende, pode trazer divergência. Vamos supor, o relatório de emprego aqui vem falando que houve uma criação de 200 mil ao invés de 160. Criou o emprego, criou mais do que esperado. Só que a taxa de desemprego vem 4,3. Como assim tem vaga criada e mais gente desempregada? Aí causa divergência. Quando tem essas duas assim, é muito estranho. Então, interpretar em relação a isso. Isso que eu tinha que ressaltar para hoje, na revisão e detalhes da notícia para amanhã. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade TaiTrader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?